noite, meu irmão. Muito boa noite, meu amigo. Estamos voltando para mais um programa Homens do Caminho, nesta segunda-feira, que possamos estar começando esta semana com a graça de Deus, com o amor de Deus sobre as nossas vidas e com o propósito de Deus firmes no nosso coração. Estamos começando este programa dando glória a Deus e agradecendo a cada um dos irmãos, dos amigos, por estarem participando sempre com as suas vidas, a sua presença aqui nos vídeos, a sua participação. Quero agradecer muito a você. E antes de começarmos este nosso trabalho de hoje, eu gostaria de pedir para você aquilo que nós sempre pedimos, que é que você deixe aí o seu like, o seu curtir, que você se inscreva no canal, que você peça as notificações, que você também deixe o seu comentário, né, e que você compartilhe este vídeo com todos aqueles que você desejar. Tá bom? Nós vamos falar hoje sobre, mais uma vez, sobre o homem de valor. E nós estamos agora no princípio número 7, que é o último princípio deste nosso tema de homem de valor. E este último princípio, mais uma vez, eu vou subdividi-lo em duas partes. Hoje eu vou falar sobre a primeira parte deste princípio, que é o número 7, e que vai falar sobre perseverança. Perseverança mantendo-se firme até o fim. Eu quero usar um texto das Escrituras com você, que está lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 12, que diz: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Graças a Deus por essa palavra. E a Bíblia fala bem-aventurado, você sabe o que significa bem-aventurado? Ele significa feliz ou felicíssimo. Esse é um superlativo que pode se colocar como um sinônimo desta palavra, bem-aventurado. Um homem feliz, um homem felicíssimo. É este que persevera mesmo em meio à aprovação. Porque quando o Senhor o aprovar, ele receberá de Deus a coroa da vida. Meus queridos amigos, nós queremos iniciar então falando algumas coisas aqui muito interessantes. Por exemplo, você já viu e já observou que muitas pessoas, muitos homens começam alguma coisa, mas poucos terminam. Você começa num curso qualquer, na escola, na faculdade, seja lá o que for, começa-se com 80 alunos e chega no final, na formatura, você tem 20. E é mais ou menos exatamente isso que acontece, porque no início da jornada todo mundo está animado. E aí há um fator interessante que aquela empolgação muitas vezes é um fogo de palha. E eu gosto de dizer para as pessoas, até eu disse isso uma vez para um seminarista, que ele estava muitíssimo empolgado e ele estava assim radiante com muitas coisas, e eu disse para ele o seguinte: meu jovem, você está muitíssimo empolgado e essa empolgação sua é maravilhosa. Mas eu gostaria de dizer alguma coisa. Acima da sua empolgação, você deve ter fortes convicções. Então muitos começam a jornada, mas poucos terminam. O tempo passa, vem aquela rotina, vem o cansaço, as frustrações que são inerentes à nossa vida, são coisas que vão acontecer, não há como não acontecer. Vêm as tentações e muitos desistem. Alguns eles desistem do casamento, não aguentam. No começo está aquela empolgação, aquele amor, mas com o passar do tempo vem todas estas coisas e caem e desistem do casamento. Outros se afastam de Deus. Não pense você que caminhar com Deus é algo fácil. Não pense você que ser o homem do caminho é algo fácil. Jesus mesmo disse: quem quer vir após mim, tome cada dia sua cruz e me siga. Não existe esse bem bom que a turma fala aí, esses pregadores da prosperidade falam.
É cruz. A Bíblia nos fala que o caminho do Senhor é estreito. E ele continua estreito e será estreito até o fim. Muitos se afastam de Deus e ainda colocam a culpa no próprio Deus. Colocam a culpa na igreja, colocam a culpa nos irmãos. É lógico, há muitos maus testemunhos. Mas quem foi que morreu por você? Quem entregou sua vida na cruz do Calvário? Eu uma vez ouvi um amigo dizendo um negócio que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte para mim: Hermes, as pessoas costumam colocar a culpa em Deus, em Cristo. Mas pense comigo, o Beethoven ele fez uma obra perfeita, né? Aquela quinta sinfonia é linda, maravilhosa, perfeita. Aí com o passar dos anos, muitas pessoas reproduziram o que fez o Beethoven. E saiu cada porcaria, cada coisa que dói nos ouvidos, o que fizeram com a sinfonia de Beethoven. E eu pergunto para você, Beethoven tem culpa disso? Ou quem reproduziu aquilo que Beethoven fez? Eu falei assim, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. E ele disse assim para mim, muitos homens de Deus têm dado maus testemunhos e pegado o Evangelho de Cristo e fazendo com um Evangelho puro de Cristo algo para eles mercadejarem. E muita gente abandona a fé, porque não querem caminhar numa igreja que um pastor é isso, ou aquilo, ou aquele outro. Se afastam de Deus. Isso é triste, isso é lamentável. Muitos abandonam os seus propósitos no meio do caminho. Os seus próprios propósitos, aquilo que você fez e que você pensou, elaborou, aquilo que você sonhou, aquilo que motivava o seu coração. Muitas pessoas abandonam o seu próprio propósito no meio do caminho. Mas o homem de valor, não. O homem de valor é diferente. Ele permanece firme, porque ele sabe que a fidelidade ao longo do tempo vale muito mais do que a empolgação momentânea. E perseverar, meu querido amigo, perseverar é uma prova do quê? De maturidade. E essa palavra é tão importante porque ela nos leva a refletir sobre crescimento. Todo corpo que nasce, ele tem que crescer. Porque se ele não crescer, ele será uma aberração, uma deformidade. Ele precisa crescer. Seus músculos crescerão, seus ossos crescerão e a sua mente e o seu coração precisam acompanhar e crescer. Ele precisa crescer em todas as áreas. Então, quando você vê uma pessoa plena naquilo que perseverou, você diz que aquela pessoa se tornou alguém maduro. E na nossa fé não é diferente, e é muito maior. Porque não somente nós cresceremos como homens, como seres humanos, mas nós também cresceremos como homens de Deus. Paulo disse o seguinte, o apóstolo Paulo disse, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu discorria como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. E passei a pensar como um homem adulto. E, meu querido amigo, quantos homens de 30, 40, 50, 60 anos ainda agem como adolescentes de 15 anos? Não cresceram. Cresceram apenas no seu tamanho, cresceram apenas no seu corpo, mas a sua mente, a sua alma, o seu espírito ainda está nos 15 anos de idade. Perseverar é uma prova de maturidade. E veja o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 36. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu.
Glória a Deus. Meus amigos, perseverar então é continuar, mesmo quando não se sente vontade. Meu Deus, eu não tenho vontade de ir para aquele lugar, eu não tenho vontade de fazer aquilo, eu não tenho vontade disso, eu não tenho, mas eu preciso ir, porque isso vai me levar para o meu objetivo. E isso vai trazer e vai redundar em glória para Deus e em crescimento para mim mesmo. Então eu preciso ir mesmo que eu não tenha vontade. Aí você diz assim, ai pastor, hoje eu não estou afim de ir para o culto, não, estou cansado. Vai. Ah, mas é capaz de eu dormir no culto. Vai, dorme. Mas vai. Vai. Mesmo sem vontade, vai. Porque Deus está olhando para o seu coração. É como você ir para a academia, né? Eu faço academia e tem dia que eu vou assim empurrado. Mas eu tenho colhido benefícios daquilo que eu tive que aprender ao longo dos anos que eu tenho que fazer. Tem jeito. Dói o corpo todo na hora de fazer, mas eu colho o resultado. Vai mesmo sem vontade. Continua. Persevera. Segundo lugar, ser fiel mesmo quando não há aplausos. E eu pergunto para você, para que aplausos dos homens? Tem muita gente que só quer ser aplaudido, só quer reconhecimento humano. Meu amigo, eu quero dizer para você que Deus está te observando, que é Ele que nos recompensará. Eu não preciso de reconhecimento de ninguém. Se eu tiver reconhecimento humano, eu vou transferi-lo para Deus, eu vou recebê-lo sim, vou receber com honra, mas eu vou transferir para o Senhor. Outra coisa, siga firme mesmo sem ver resultados imediatos. E aqui é um ponto interessante, porque as pessoas são tão imediatistas, né? Nós estamos na geração do fast food, né? Tudo para ontem. Você pagou e já quer receber. Você já deu, já quer colher o resultado. Plantou, já quer dar um tempo para o negócio crescer. Segue firme, mesmo que você não tenha resultados imediatos. Eu já ouvi dizer que a tamareira, aquela tâmara, é uma fruta bem gostosa, bem típica de Israel. A tamareira leva muitos anos para dar o fruto quando se planta. Tanto que há um provérbio que diz que quem planta tâmara não come tâmara, porque ela demora muito para começar a dar fruto. Mas ela vai dar fruto. O que você está fazendo, ele pode não dar frutos imediatos, mas ele trará sim frutos. Então faça com firmeza. A verdadeira força do homem, ela está na constância, na perseverança. Não baixe a guarda. Não se rebaixe. Olhe para frente. Olhe para cima. Olhe para Jesus. Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Exemplos bíblicos de perseverança. 2 no Antigo Testamento e 2 no Novo. O primeiro deles foi Noé. Você deve lembrar, né? Mesmo que você não esteja familiarizado com a Bíblia, você já vai lembrar da arca de Noé. Deus mandou ele construir uma arca porque o Senhor destruiria a terra com o dilúvio. Então, Noé construiu aquela arca por décadas, sem ver chuva. E ele foi fiel, mesmo sendo ridicularizado. Puxa vida, hein? Décadas construindo uma arca, sendo chamado de louco, sendo ridicularizado. Até o dia que ele entrou com todos os animais naquela arca, entrou com toda a sua família. E Deus fechou a arca pelo lado de fora. E começou a ouvir a chuva. E o povo que estava do lado de fora começou a gritar: Noé, abre a arca, agora nós acreditamos. Agora não há mais tempo. Seja fiel, por favor. Segundo exemplo, José do Egito. José.
José foi traído, vendido pelos seus irmãos. Olha só, foi traído pelos seus irmãos. Foi vendido pelos seus irmãos. Foi preso injustamente, mas nunca abandonou a sua fé. Ele foi traído várias vezes, inclusive para dentro da casa do seu senhor no Egito, um cara chamado Potifar. Uma mulher muito bonita, a mulher do Potifar, muito bonita, viu aquele moço, aquele hebreu, muito bonitão, e deu em cima dele. E ele: não vou tocar na senhora. A senhora não me pertence. E a senhora é do senhor Potifar. A senhora casou com ele e não comigo. Eu não vou tocar na senhora porque eu vou honrar o meu Deus. Ela fez aquela armação e Potifar botou ele na cadeia. E lá ele ficou 2 anos. Porém, nós sabemos que depois desses 2 anos, Deus o honrou de maneira tão grandiosa que ele se tornou o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso no Egito Antigo. É pouco? Não, né? Terceiro exemplo, Paulo, o apóstolo Paulo. Este homem foi apedrejado, foi preso, perseguido, e ainda assim ele não desistiu da sua missão. E por fim, meus amigos, morreu decapitado. Ele não desistiu da sua missão. Apedrejado, preso, perseguido, decapitado. E não desistiu da sua missão e foi fiel até a morte. Este homem foi aquele que escreveu quase 2/3 do Novo Testamento. E o quarto e último exemplo para nós foi o Senhor Jesus, que mesmo suando sangue no Getsêmani, ele perseverou até a cruz. A dor foi tão intensa, a dor na alma foi tão intensa, carregar os nossos pecados, carregar todas as nossas enfermidades, foi tão intenso que Jesus, no jardim do Getsêmani, suou sangue. Mas ele não desistiu da sua missão, ele perseverou. Como diz em Filipenses, o Senhor Jesus foi obediente ao Pai, e obediente até a morte, e morte de cruz. Por que muitos desistem? Porque querem resultados rápidos. Porque não alimentam o espírito com oração e com a leitura da palavra. Desistem também porque ouviram a voz do medo, da dúvida e do desânimo. Desistem também porque não tinham raízes profundas. Como diz lá em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, o homem de valor entende que tudo o que vale a pena exige perseverança. Eu gostaria que você refletisse neste pequeno estudo de hoje. Nós começamos a falar sobre o 7º princípio, a parte 1, falando sobre perseverança. Eu gostaria que você refletisse nessa semana e nós, na próxima semana, voltaremos a falar sobre como desenvolver a nossa perseverança. Fique com essa mensagem por hoje e na segunda-feira que vem nós vamos concluir este último princípio para encerrarmos então esses 7 princípios do homem de valor. Tá bom? Nós vamos ouvir então um louvor e daqui a pouco nós voltamos para então encerrarmos o nosso trabalho de hoje, orarmos e começarmos a nossa semana. Que Deus abençoe você tremendamente, em nome de Jesus. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso
estas coisas com temor e confiando no Senhor. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou meus pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas com temor e confiando no Senhor. Muitos verão estas coisas com temor e confiando no Senhor. Voltamos, meus irmãos, graças a Deus, depois de ouvirmos este belo louvor. Quero glorificar a Deus pela sua vida, por você estar aqui conosco até este momento. E eu quero pedir a Deus que cuide da sua vida, que você persevere no Senhor, que você mantenha-se firme na palavra, firme nesse propósito com Deus e ande sem pestanejar, sem titubear, sem duvidar. Amém? Semana que vem nós estaremos juntos mais uma vez para então concluirmos o nosso estudo sobre o homem de valor. E eu quero fazer uma oração com você, pedindo ao Senhor que te abençoe nessa semana. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, nós te agradecemos. Até este momento, Senhor, o Senhor tem nos ajudado e tem nos dado Tua palavra, tem nos mostrado o Teu caminho. E nestes estudos, ó Deus, que estamos fazendo sobre o homem de valor, o Senhor tem falado coisas tremendas e maravilhosas ao nosso coração. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe esse homem, que abençoe sua vida e abençoe a sua família. Que o Senhor o proteja, que o Senhor o guarde, que o Senhor o encoraje, que o Senhor lhe dê força para perseverar até o fim, em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, que você tenha uma semana poderosa em Deus. Que você seja um homem abençoado por Deus, em nome de Jesus. Um forte abraço. Segunda-feira que vem nós nos veremos, em nome de Jesus.